A graça e a paz do Senhor Jesus a todos, queridos irmãos. É muito bom poder estar novamente aqui com os irmãos e melhor ainda podermos meditar na palavra de Deus. E nesse momento vamos meditar no Evangelho de Mateus, capítulo de número 14, a partir do versículo de número 22, onde a palavra de Deus nos diz o seguinte: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Respondendo-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és filho de Deus." Vamos meditar por alguns minutos, irmãos, conforme o texto que acabamos de ler, no tema "Em meio à tempestade, não duvide." Em meio à tempestade, não duvide. Por quê? Sabe por quê, irmãos? Porque aquele que nos chamou, o Senhor Jesus, ele é fiel. Eu e você somos infiel, mas o nosso Deus não. Eu e você somos infiéis, melhor dizendo, mas Jesus não. Se você reparar no texto, foi Jesus que disse para que eles embarcassem e fossem para o outro lado. Se Jesus falou para que eles dissessem isso, Jesus certamente, irmãos, sabia que a missão não tinha acabado, que a missão precisava continuar e que eles tinham que chegar ao outro lado. Mas sabemos pelo texto que a tempestade vai chegar. Então, amados, em meio à tempestade, não duvide. Sabe por quê? Porque aquele que nos chamou é fiel. Jesus falou para que ele chegasse ao outro lado e eles chegariam. A missão não havia terminado. Por isso, amado, seja qual for a dificuldade, a luta que você estiver passando, desde que você tomou a decisão de seguir Jesus, saiba que a sua missão ainda não acabou. O seu tempo aqui ainda não acabou. E você precisa chegar do outro lado para cumprir a missão. E aquele que te chamou é fiel e ele é contigo. Segundo, em meio à tempestade, não duvide, porque aquele que nos chamou é maior do que a tempestade. Nós vamos vê-lo aqui no versículo de número 25, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Ele é maior do que a tempestade. E olha, conforme o texto, irmãos, nós vamos ver aqui que o vento era contrário. Ó, versículo 24. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas Jesus é maior do que o vento. Jesus é maior do que a tempestade. Mesmo em vento contrário, ele vai de encontro aos seus discípulos. Ele é maior do que a tempestade. Não há Deus maior do que ele. Não há nada que o possa impedir de vir até nós.
Foi ele que disse, né, meus irmãos? Para que ele chegasse ao outro lado, e eles chegariam, porque ele é fiel, ele é maior do que qualquer tempestade, do que qualquer luta, do que qualquer provação que eu e você estejamos passando. Terceiro, aquele que nos chamou é o nosso socorro. E ele vai dizer para que tenhamos bom ânimo, para que não tenhamos medo. É isso que ele vai dizer aos seus discípulos. Jesus imediatamente ele disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." E é isso que ele está dizendo para mim e para você nesse momento. Seja qual for a luta que você estiver passando, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Eu estou com vocês. Eu estou aqui, eu sou maior do que essa tempestade, não temam. E é isso que ele está falando aos seus discípulos. E naquele momento Pedro se encoraja a ir ter com Jesus. Se é o Senhor mesmo, então manda-me ir ter contigo. E Jesus vai dizer a Pedro: vem, Pedro. Então vem. Pedro, com coragem, crendo, ele desce do barco e vai ao encontro de Jesus andando sobre as águas. Mas diz o texto, versículo de número 30, que percebendo a força do vento, teve medo. Teve medo, amados, e começou a afundar. E muitas vezes também sentimos medo em meio à tempestade, em meio às provações. Chegamos até a duvidar. Mas o Senhor Jesus, irmãos, aquele que nos chamou é o nosso socorro. Aquele que nos chamou é fiel, aquele que nos chamou é maior do que a tempestade, e aquele que nos chamou é o nosso socorro. E ele estava ali para socorrer Pedro. E diz o texto que prontamente Jesus estendeu a mão, tomou Pedro, segurou Pedro e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Pedro duvidou, e muitas vezes nós duvidamos, irmãos. Mas mesmo em meio a nossas dúvidas, Jesus vai estar lá para nos socorrer. Talvez você agora esteja duvidando, né? Mas eu quero dizer que Jesus está aí para te socorrer. Ele é o nosso socorro. Ele é o bom pastor. Ele é aquele a quem podemos buscar, como diz o salmista: eleva os meus olhos para os montes. De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E por último, irmãos, em meio à tempestade, não podemos duvidar, sabe por quê? Porque ele é aquele que faz cessar a tempestade. Versículo de número 32. Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Sim, Jesus é o Filho de Deus, aquele que é fiel, aquele que é maior do que a tempestade, aquele que é o nosso socorro, aquele que faz cessar a tempestade. Por isso, seja o que for que você estiver passando agora, não duvide. Por maior que seja a tempestade, por mais que ela pareça forte, Jesus é maior do que ela. Aquele que te chamou é fiel. Ele é o nosso socorro e ele é aquele que faz cessar toda a tempestade. Que essa palavra te fortaleça nesse momento, em nome de Jesus. Senhor, abençoe os teus servos nesse momento. Tire toda a dúvida, todo medo, Pai, e faça essa tempestade cessar, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.